Bem-vindo ao canal Escatológico. Pois bem, pessoal, nós lemos aqui em Efésios 6,12: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo traduz a ideia de uma guerra invisível, cultural, espiritual e simbólica, que tem transcendido o plano físico. O Salmo 116,15 também afirma o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Bom, pessoal, no que diz respeito ao entendimento dos ocultistas com relação a esse versículo, tá? Esse versículo para eles pode sugerir que certas mortes carregam peso espiritual e podem ser interpretadas como eventos ritualísticos, como veremos neste vídeo. Apocalipse 6,9 evoca a ideia de sacrifício em nome de uma causa maior, espiritual ou conspiratória. Isso no entendimento dos ocultistas, tá, pessoal? Estamos colocando aqui o entendimento deles a respeito de eventos que eles provocam. E tudo isso tem a ver com a programação preditiva e com a retribuição kármica, como veremos a seguir. Apocalipse 6,9 diz: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Em 2 Tessalonicenses 2,11, nós vemos que no mundo existe o engano. Jesus Cristo falou disso em Mateus 24. Tendes cuidado para que ninguém vos engane. Vivemos a era do engano. Por isso Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira. Isso, sem dúvida, tem vínculo com a ideia de que instituições como a NASA, cuja etimologia do nome é enganar, fazem parte de um sistema de ilusão. E eles conseguem também inverter a própria realidade. As pessoas deixaram de crer na cosmologia bíblica aqui representada. Vocês podem ver esse mapa aqui. Esse aqui é o verdadeiro mapa da Terra, tá? E eles conseguem inverter tudo, certo? E Isaías 5,20 diz: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Então eles zombam deste modelo, porque este é o modelo revelado na Escritura, que Deus nos trouxe à luz, a verdade, nas Escrituras. Mas eles preferem as trevas, porque servem a Satanás, o dominador das trevas. Isaías 5,20, portanto, traduz o tema da inversão simbólica e da manipulação mental e cultural. Vamos ao vídeo. Bom, pessoal, depois que passou aí a catarse, o frenesi a respeito da Copa Mundial de Clubes, eu mesmo acompanhei, gosto de futebol, acho bem interessante, mas vamos agora analisar todas as mensagens subliminares que os controladores deste mundo, vocês sabem quem são, tentaram passar e realmente passaram para aqueles que compreendem, receberam a mensagem e entenderam. E para nós, cidadãos comuns, fica só naquilo que nós chamamos de subliminar. Mas vamos analisar isso. Se vocês tiverem alguma ideia, vocês escrevam aí nos comentários. E comentários zombando serão banidos e vou banir do canal, tá? A primeira mensagem subliminar que todo mundo viu nesse campeonato de clubes foi o seguinte, vejam só. Quando aparece o placar, tá? Quando aparece aquele placar na televisão, com o nome dos clubes que estão disputando a partida, dá claramente para ver, tá, pessoal? Uma suástica. Vamos ver aqui, ó. O negócio surge muito rápido, cara. Olha aí. A suástica aí, ó. Copa Mundial de Clubes, ó. 25. Olha aí. Dá pra ver aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma suástica, tá? Vocês observam que ela aparece e some rapidinho, né? Isso é uma mensagem também, tá, pessoal? Isso é uma mensagem também.
E vocês podem observar aí em cima o título aí do vídeo que o canal que transmitiu colocou. Tá aí, os donos do mundo, Chelsea versus PSG. Tá aí, ó, os donos do mundo. Os caras já não escondem mais nada, gente. Vocês têm que aprender a ler os símbolos. E o tema deste vídeo é Entre Portais e Poderes. Após a Segunda Guerra Mundial, cientistas nazistas como Wernher von Braun foram levados aos Estados Unidos pela Operação Paperclip. Isso é certo, isso é correto e está documentado, está registrado nos anais da história. Von Braun se tornou figura central na NASA, levando ao surgimento de uma especulação de que certos conhecimentos científicos e até ocultistas nazistas teriam influenciado o programa espacial. Isso aqui também nós já sabemos do ocultismo que envolve o programa espacial americano, tá? Então nós podemos entender o seguinte, gente. Os nazis, eles venceram a guerra culturalmente. Isso está ligado ao fato de que seus cientistas contribuíram diretamente com os avanços tecnológicos atuais e passaram a ocupar espaços estratégicos. Teve um deles que morou no Brasil e extinguiu a sua vida física aqui no Brasil. E o mais interessante, gente, é que todo mundo sabe que o Wernher von Braun deixou na lápide dele uma confissão. Salmos 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, que é algo que foi construído, anuncia a obra das suas mãos. O firmamento, raquia, um céu sólido, de acordo até mesmo com as palavras registradas no livro de Jó. Podes tu estender os céus, que é sólido como o espelho fundido? E há muitas traduções deste versículo, mas todas elas mostram que o céu é sólido. E não vamos esquecer que o termo NASA significa em hebraico bíblico engano ou enganar. E o que eles fazem? Gente, isso tem tudo a ver com a retribuição kármica, tá? Em que eles acreditam. E esse conceito de retribuição kármica é uma das ideias mais profundas e universais nas tradições espirituais do Oriente, especialmente no hinduísmo e no budismo. Tanto, gente, que o hinduísmo é a base de toda essa falsa ciência que eles propagam. O hinduísmo é a base de tudo. Essa teoria da relatividade é tudo ocultismo, tá, pessoal? E esse conceito, tá, de retribuição kármica tem sido usado como base filosófica e espiritual para narrativas que envolvem destino, sacrifício, justiça invisível e ciclos de poder. E o que seria essa retribuição kármica, afinal? É a lei de causa e efeito moral. Tudo o que fazemos, pensamentos, palavras, ações, gera uma consequência que retorna a nós nesta vida ou em vidas futuras. Para eles isso não seria uma punição divina, mas uma lei natural, como a suposta e inexistente lei da gravidade. O que você emite, retorna. Pode ser positiva, boas ações geram boas experiências, ou negativa, mas ações geram sofrimento. Então, para as massas, por exemplo, eles sempre colocam numa agenda, eles agendam determinados eventos para que esses ocorram de determinada forma, para moldar o pensamento da massa, moldar a existência, mas eles precisam mostrar isso. De alguma forma eles precisam comunicar isso para as massas, mas eles fazem isso de forma velada e escondida, porque se eles realmente falassem, por exemplo, a respeito do ataque das Torres Gêmeas, o que aconteceria? Ninguém iria lá, né? Naquele dia ninguém estaria lá. Mas eles falam de modo velado para que a culpa das consequências do evento não recaiam sobre eles. Não, nós falamos, nós profetizamos. E Satanás quer imitar Deus. A palavra profética está aí, falando tudo a respeito de como vai ser o fim. E o diabo também quer imitar a Deus. Ao eles falarem a respeito dos eventos, eles estão isentos de culpa. Isto que significa a retribuição kármica. E também a programação preditiva, tá, pessoal? Tudo isso está intrinsecamente relacionado. Vemos aí a NASA questionando a verdadeira cosmologia, enganando milhões, talvez bilhões de pessoas e manipulando mediante ilusão televisiva, tá? CGI,
as narrativas relacionadas até mesmo às nossas origens. Eles criaram até mesmo, gente, uma escatologia. Eles possuem uma escatologia própria, assim como eles possuem a narrativa de uma criação própria. A matéria gerou a si mesma, do nada. Vocês se lembram daquele filme Eles Vivem? Tem aí no YouTube, tá? Do diretor John Carpenter. Ele abordou temas como controle mental e manipulação social, tá? Sugeriu uma crítica ali à elite dominante do mundo. E, sem dúvida, isso tem a ver com a presença oculta de sociedades secretas. Eles possuem também a própria linguagem, o próprio simbolismo. E esse campeonato mundial de clubes possui datas Illuminati. E essas datas conectam acontecimentos esportivos a eventos ritualísticos. Existe a recorrência numérica do número 11 e do número 6. Tem a ver, é claro, com o anticristo, tá? O futuro governo mundial. Portanto, pessoal, voltemos lá à suástica, tá? Uma suástica que aparece nos placares da TV é um fenômeno gráfico, certo? Muito bem detalhado, e tem a intenção de transmitir uma mensagem. E a principal mensagem é o seguinte: nós dominamos a sua mente. É um marco subliminal simbólico do domínio ideológico, do domínio cultural, que muitos talvez não tenham entendido ou percebido. É que a final entre Chelsea, que é um time inglês, e o PSG, que é um time francês, tem a ver com maçonarias em disputa. E essa rivalidade pode ser interpretada de forma simbólica entre duas vertentes da maçonaria. A inglesa, que é tradicionalmente mais conservadora, tá? E a francesa, com raízes iluministas, socialistas e revolucionárias. Portanto, a luta de poder entre essas correntes é, segundo nós queremos mostrar aqui, essa luta foi dramatizada na final. E o futebol é um evento cultural. A luta entre as maçonarias dramatizada em eventos culturais mundiais, como essa final de futebol que nós vimos entre representantes desses países. Agora, o nome Paris Saint-Germain. Saint-Germain, tá? É uma figura mística, e a essa figura mística é atribuída por ocultistas o título de mestre ascensionado, ou Cristo ocultista, pessoal. Saint-Germain está associado à alquimia, imortalidade e sabedoria esotérica. Qual, portanto, é a mensagem? O embate cultural entre maçonarias ou entre dominadores de duas vertentes diferentes é a tese e a antítese, formando a síntese para trazer ao mundo o Cristo místico, que será o anticristo, tá? Portanto, o nome do clube Paris Saint-Germain, nesse contexto, é uma evocação subconsciente dessa figura, como símbolo de poder oculto ou espiritualidade secreta vinculada à elite europeia. Agora, o mais interessante, uma coisa também muito interessante, pessoal, é que o leão do Chelsea, que o símbolo do Chelsea é um leão rampante segurando um cajado, que é símbolo de realeza e força. Nas cartas de Pedro, o leão aparece como advertência. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Essa associação, tá, indica que o leão é tanto símbolo de poder, quanto alerta sobre forças enganosas que utilizam esse mesmo poder. Agora, interessante, tá, pessoal, é que o novo líder romano, o novo líder do romanismo, tá, é um sujeito que escolheu um título ou brasão que envolve o leão. Isso pode ser lido como um gesto simbólico, seja de autoridade espiritual ou de reconhecimento do poder que ruge. Qualquer vínculo entre o papado e leões evoca tanto as profecias apocalípticas quanto alegações de domínio oculto sobre as massas. E não é isso que eles fazem, eles dominam as massas através de um ensino antibíblico que as pessoas não querem saber da palavra de Deus, não é? Ter a palavra como o norte de suas ações, emoções, certo? Até mesmo da sua visão cosmológica. Não querem saber. Então, concluímos aqui essa primeira parte da nossa análise, que desde o fim da Segunda Guerra Mundial o mundo testemunhou e tem testemunhado
uma reconfiguração silenciosa das estruturas de poder, conhecimento e cultura. A Operação Paperclip, conduzida pelos Estados Unidos, trouxe mais de 1.600 cientistas nazistas para trabalhar em projetos militares espaciais, incluindo, como vimos, Wernher von Braun, figura central no desenvolvimento dos foguetes V2 e posteriormente da NASA. Muitos desses cientistas tinham vínculos com o ocultismo e com práticas esotéricas que, segundo alguns estudiosos, influenciaram não apenas a tecnologia, mas também a cultura simbólica do pós-guerra. A lápide de von Braun, como vimos, traz a inscrição dos Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento revela a obra das suas mãos. E essa escolha, pessoal, não é apenas religiosa, mas uma mensagem cifrada sobre o verdadeiro propósito da exploração espacial. E sabemos que NASA em hebraico bíblico se assemelha à palavra NASA, que significa enganar ou seduzir. A corrida espacial, portanto, de acordo com esse simbolismo todo, foi em parte uma cortina de fumaça para agendas ocultas. E no campo da cultura pop, vimos que o cineasta John Carpenter abordou temas como controle mental, manipulação midiática e sociedades secretas em filmes como Eles Vivem, de 1988, e que é uma crítica velada ao domínio de elites invisíveis sobre a sociedade. Carpenter, naquela oportunidade, chegou a se manifestar contra interpretações antissemitas de sua obra, mas reconheceu que conspirações e manipulações são parte do tecido social moderno. Está em todo lugar, tá, pessoal? Inclusive em nações de quinto mundo. O Campeonato Mundial de Clubes da FIFA foi realizado entre 14 de junho e 13 de julho de 2025. Terminou ontem, não é? E chama atenção porque ele iniciou em datas que nós podemos associar à numerologia Illuminati. A final entre Paris Saint-Germain e Chelsea, clubes que representam, respectivamente, a maçonaria francesa, de vertente socialista, progressista, e a inglesa de tradição conservadora, sem dúvida pode ser interpretada como um duelo simbólico entre duas forças ocultas que disputam a influência mundial. O nome Paris Saint-Germain remete ao bairro parisiense de Saint-Germain-des-Prés, mas também evoca o Conde de Saint-Germain, figura histórica envolta em mistério, alquimia e imortalidade. Ocultistas modernos o consideram um mestre ascensionado, e alguns o associam ao Cristo ocultista. A presença desse nome em um clube de elite reforça, sem dúvida, a ideia de que símbolos esotéricos permeiam até mesmo futebol. Está bem claro, né, pessoal? Eles estão falando. Basta você confiar naquilo que você está vendo. E como vimos, o Chelsea ostenta em seu escudo um leão rampante, símbolo de força e soberania. Na Bíblia, o leão é ambivalente. Representa tanto Cristo, o leão da tribo de Judá, quanto o diabo, que ruge buscando a quem devorar. A escolha desse símbolo por um clube britânico, aliada à ascensão de um novo líder romano, cujo título remete ao Leão de Deus, é vista como uma convergência profética entre religião, poder e cultura. Agora, nesta parte do vídeo, eu quero tocar em um assunto bem delicado, que foi o falecimento do Diogo Jota, aquele jogador português, né? E o desaparecimento do jovem jogador ocorreu em 3 de julho de 2025, aos 28 anos. Apenas 11 dias após seu casamento, em 22 de junho. E isso, sem dúvida, adiciona uma camada simbólica e profundamente inquietante à narrativa construída, que parece ter sido construída durante esse Mundial de Clubes. Portanto, com todo respeito aqui à memória do jogador, nós vamos explorar os elementos ocultistas, cabalísticos e simbólicos envolvidos nessa tragédia, tá? No ocultismo, pessoal, o casamento é mais do que uma união física, tá? É um ritual de fusão energético, muitas vezes interpretado como um portal entre planos. Algumas tradições esotéricas veem o casamento como uma aliança espiritual
entre duas almas que pode gerar poder oculto. Vem também como um ritual de transição que marca o fim de uma fase e o início de outra. Em vertentes mais sombrias, o casamento pode ser visto como sacrifício simbólico, especialmente se seguido por morte súbita, como no caso de Jota. A morte logo após o casamento pode ser interpretada por ocultistas como uma ruptura energética violenta ou até como sinal de oferenda ritualística, especialmente se ocorrer em datas carregadas de simbolismo. Agora me acompanhe aqui, vamos ver, preste atenção. O Campeonato Mundial de Clubes de 2025 começou em 14 de junho e terminou em 13 de julho. A morte do jogador Diogo Jota ocorreu no meio exato do torneio, em 3 de julho, o 20º dia de um evento que durou 30 dias. Vamos analisar essas datas do ponto de vista da numerologia cabalística, pois os ocultistas acreditam no poder dos números. Temos a data de início do torneio e a sua redução cabalística forma o número 2, que significa dualidade, oposição e escolha. Temos a data do falecimento do jogador Diogo Jota, que a sua redução cabalística forma o número 1, 3/7/2025. Significa início, individualidade, sacrifício. E aqui temos a data final do torneio, que é 13 de julho de 2025. 13/7/2025, que possui a mesma vibração do início, pois a sua redução cabalística forma o número 2, dualidade, oposição, escolha. Portanto, pessoal, vemos que o falecimento de Jota ocorreu entre 2 dias com vibração 2 e que representa duas forças em oposição, como as vertentes maçônicas inglesa e francesa, já mencionadas neste vídeo. O número 1 da data de sua morte representa o sacrifício do indivíduo em meio a forças maiores. Jota morreu em um acidente de carro na Espanha junto com seu irmão. O carro pegou fogo após um estouro de pneu e ambos morreram no local. O fato de ele ter sido aconselhado a não voar por motivos médicos e ter optado por uma viagem terrestre longa adiciona um elemento de destino forçado. E na leitura que estamos aqui a propor, a morte pode ser vista como sacrifício ritualístico dentro do mundo do futebol. O fato de ele ter vencido a Liga das Nações semanas antes e estar no auge da carreira reforça a ideia de ascensão seguida de queda, comum em narrativas ocultistas. O número 11 dias após o casamento é altamente simbólico. O 11 representa o portal, o limiar entre mundos, e é considerado um número mestre. E sabemos que na Bíblia, o 11º chifre, revelado em Daniel, é o anticristo. E o casamento, como ritual seguido por morte, pode ser interpretado como casamento com o além. A data de sua morte, 3/7, está numerologicamente ligada ao número 10, que representa o ciclo completo, encerramento e renascimento. A posição de sua morte no calendário do torneio, dia 20 de 30, marca o início da fase decisiva, como se sua morte fosse o gatilho simbólico para o desfecho. Vemos, portanto, que no limiar da noite de 22 de junho de 2025, um homem celebrou o momento mais sagrado na vida humana, o casamento. 11 dias depois, esse mesmo homem, Diogo Jota, astro do futebol, deixaria este mundo em um acidente de carro envolto em mistério, fogo e silêncio. O que parece uma tragédia comum ganha contornos proféticos, simbólicos e ocultistas, cabalísticos, quando cruzamos sua narrativa com os eventos mundiais que o cercam. Nós devemos entender, que na tradição ocultista o casamento é mais que um contrato. É um ritual de fusão energética. Celebrar a união é abrir um portal entre dimensões. É isso que eles creem. E o número 11, que separa o dia do casamento e da morte, do jogador Jota, é considerado o número mestre, símbolo de abertura espiritual, conjunção entre o físico e o metafísico. E como vimos, é o número
do anticristo. Morrer logo após casar sugere, sob a lente de sociedades iniciáticas, um sacrifício ritualístico. A alquimia emocional da união, seguida por ruptura extrema, é poderosa demais para ser ignorada por olhos treinados nos segredos do mundo. E a palavra de Deus, como vimos, diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os poderes das trevas. Portanto, apenas com a armadura espiritual de Deus podemos compreender e enfrentar esses acontecimentos. E o enfrentamento é mental, é o enfrentamento da alma contra o domínio do mal neste mundo tenebroso. Vimos que o Campeonato Mundial de Clubes foi realizado entre 14/6 de 2025 e 13/7 de 2025. Foi moldado por datas que na numerologia esotérica indicam dupla polaridade. E, gente, isso é o que eles pensam. Não estamos aqui concordando com o poder numérico e nem que os números controlam a vida de alguém, porque só Deus é soberano. Entretanto, é nisso que eles creem. Essa é a comunicação que eles fazem entre eles. Essa é a comunicação que eles fazem entre eles, que os iniciados fazem entre eles, para comunicar que a agenda deles está seguindo o propósito determinado. Então vemos nesse evento da morte do jogador Diogo Jota, dupla polaridade. 14/6 é o número 2, 13/7 é o número 2, 3/7, que é a morte de Jota, é o número 1. A vibração 2, presente no início e fim do torneio, representa as duas colunas do templo, opostos que sustentam o mundo, luz e sombra, liberdade e domínio. No centro, Jota morre no dia 1, o sacrifício do 1, da unidade do escolhido. O torneio dura 30 dias. Jota falece exatamente no dia 20, dando ao seu desaparecimento o caráter de divisor de eras, entre a fase simbólica e a fase decisiva de um evento aparentemente esportivo, mas talvez cósmico em seus desígnios ocultos. Vocês estão entendendo? E a final entre Paris Saint-Germain e Chelsea indica a guerra das casas secretas. Essa final entre Paris Saint-Germain e Chelsea não foi apenas um embate futebolístico. A teoria revela um duelo entre duas maçonarias. Na verdade, é um duelo entre as duas maçonarias. A inglesa, conservadora e pragmática, e a francesa, revolucionária e esotérica. Chelsea, com seu leão, simboliza a soberania, faz eco à advertência bíblica também, que está em 1 Pedro 5,8, o diabo, o vosso adversário, o diabo anda em derredor bramando como leão, um adversário. E o que existe no mundo do futebol? Embate entre adversários. PSG, nomeado em parte pelo místico Saint-Germain, suposto Cristo ocultista, representa a energia ascendente e a alquimia transcendental. E essa simbologia, pessoal, ela cresce, ela se avoluma. O leão, símbolo do atual papado imperial, surge novamente com o novo líder de Roma, que traz em seu brasão a representação do animal. Seria isso um sinal, uma convergência? Aí pergunto, ou um marco de uma nova era simbólica no comando espiritual da humanidade? Vocês devem decidir isso. Vocês devem pensar e raciocinar, tá? E como vimos no começo deste vídeo, pessoal, tá? Nós observamos e notamos, muita gente notou esse algo estranho, né? Aqueles que observam as coisas, que entendem e que estudam isso. Nós notamos formas semelhantes à suástica que surgiam ao lado dos placares televisivos, tá? Esse padrão geométrico revive a suspeita de que símbolos ocultos são infiltrados na cultura popular para marcar um território ideológico. Como vimos diante da Operação Paperclip, da influência nazista em tecnologia, do simbolismo bíblico na lápide de Fombral e da etimologia da palavra nasa como engano ou enganar, resta apenas a nós que fiquemos atentos para uma pergunta incômoda. A guerra foi mesmo vencida em 1945?
ou apenas transferida para um campo invisível, o campo cultural, tecnológico e simbólico, onde o jogo ainda está sendo jogado? Fica a dica.